Você sabe quais são as 4 funções de um pavimento? Esse é o tema de hoje aqui no Além da Inércia. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Felipe Cava, bem-vindos ao Além da Inércia. Se você é novo por aqui, se inscreve no canal para acompanhar também nossos próximos vídeos. Pessoal, para começar o tema de hoje, vamos começar pelo básico. O que é um pavimento? Você já parou para pensar isso? Ou o que define um pavimento? Ou então, o que meu pavimento precisa ter? Um pavimento, por definição, ele é uma estrutura composta por múltiplas camadas, né? Essas camadas com diferentes espessuras e com materiais diferentes, de forma que ele reduza as tensões que chegam até o topo do subleito. Essas camadas, elas geralmente possuem também custos diferentes, de tal forma que quanto mais acima do pavimento, ou seja, quanto mais próximo da superfície onde ocorre o contato pneu-pavimento, mais custosa essa camada é. Mas hoje nós não vamos falar especificamente sobre as camadas do pavimento. Nós vamos definir aqui quais são as funções que um pavimento precisa ter. E aqui nós vamos definir 4 funções. A primeira função que um pavimento precisa ter, obviamente, é a sua função estrutural. Ou seja, um pavimento precisa ser capaz de suportar tensões e de deformações de tal forma que ele consiga durar o suficiente para o qual ele foi projetado. Um pavimento precisa ser dimensionado para um certo período de tempo, geralmente esse pavimento é dimensionado para mais de 10 anos, e ele precisa suportar o ciclo de carga que é aplicado sobre ele durante esse período de projeto. Do ponto de vista estrutural, os pavimentos devem suportar 2 esforços, sendo o primeiro as deformações verticais que ocorrem no topo da camada de subleito. O controle de deformações verticais que ocorrem no topo da camada de subleito tem como objetivo prevenir essa estrutura da ocorrência de deformações permanentes na trilha de roda. Esse tema em específico da deformação permanente, ela foi abordada num tema recente, num vídeo recente que nós fizemos, onde tratamos quais são os diferentes tipos de deformações permanentes que podem ocorrer numa estrutura de pavimento. Se você ainda não viu esse vídeo, é muito importante que você assista e também, é claro, deixe um comentário lá para a gente saber se você ficou com alguma dúvida. Esse tema está aqui no izinho, caso você não tenha visto ainda. A outra solicitação que os pavimentos devem suportar, do ponto de vista estrutural, são as deformações horizontais de tração, que ocorrem na fibra inferior do revestimento, ou então de camadas estabilizadas, seja por cimento ou seja uma camada de concreto. O controle da deformação horizontal que ocorre na nossa estrutura do pavimento, ele tem como objetivo evitar o aparecimento de trincas precoces. Essas trincas são chamadas trincas de fadiga ou então trincas de couro de jacaré. Se o seu pavimento suporta esses esforços ao longo do período de projeto, parabéns, o seu pavimento foi bem dimensionado e ele cumpre a função estrutural. Se você não sabe ainda como controlar as deformações que ocorrem na sua estrutura de pavimento, então acesse o nosso blog, lá nós temos vários artigos que tratam sobre os esforços que ocorrem nos pavimentos e também se inscreve aqui no canal que em breve nós vamos fazer outros vídeos explicando aqui sobre como fazer um dimensionamento da estrutura do pavimento. Vale também ressaltar que existem pavimentos que eles são projetados para quebrar logo na primeira passagem. Esses pavimentos nós abordamos já aqui no canal, em um vídeo recente, onde nós falamos sobre os EMAs, Engineered Material Arresting System. Esse tipo de pavimento ele é com o objetivo de majorar a segurança em aeroportos. Se você ainda não viu esse vídeo também, clica aqui no izinho, onde nós vamos deixar o vídeo para você assistir e entender um pouco mais sobre esse tipo de pavimento. Porque embora esses sejam pavimentos que quebram na primeira passagem, isso não quer dizer que eles não cumprem a sua função estrutural. Obviamente, esses tipos de pavimentos são um caso específico e eles foram dimensionados para que isso ocorra. A segunda função de um pavimento é a sua função de conforto ao rolamento. Você certamente já dirigiu por uma estrada que ela tinha tanto defeito, mas tanto defeito, que você quase batia a cabeça no topo do carro ou então ficava pulando dentro do carro, não é mesmo? Por exemplo, você imagina dirigir por uma rua como essa da imagem?
É complicado, não é? Pois é, o conforto ao rolamento ele é uma função muito importante dos pavimentos. Nós precisamos garantir que ao longo da vida útil da estrutura, ela proporcione um conforto para aqueles que vão utilizar o pavimento. O conforto ao rolamento ele não trata-se de uma questão de luxo, pois um pavimento muito deteriorado, ou seja, um pavimento que apresenta muitas irregularidades, ele vai aumentar os custos de transporte, aumentar os gastos de manutenção dos transportes e, obviamente, quem vai pagar por tudo isso é você. Dá uma olhada nessa matéria aqui, onde um pneu estourou simplesmente porque estava trafegando numa via que apresentava muitos buracos. Então, isso é mais um motivo de nós cumprirmos essa função do pavimento, ou seja, de nós proporcionarmos essa função do pavimento para que esses custos de transporte, esses custos de manutenção não sejam elevados. Além disso, uma estrutura de pavimento que apresente muitas irregularidades ou muitos defeitos, sejam eles buracos, trincas, eles vão acabar influenciando na terceira função dos pavimentos, que é a segurança. Isso é óbvio, eu dimensiono um pavimento para que ele seja também seguro. Embora o pavimento não caia, os veículos vão trafegar por ele em velocidades geralmente maiores do que 100 km por hora. A maioria das rodovias do Brasil, elas têm velocidade máxima ali entre 100 e 120 km por hora. Se bem que tem gente que dirige em velocidades bem maiores do que isso, né? Não faça isso, hein? Então eu preciso que o veículo trafegando nessa velocidade, ele tenha conforto e também tenha segurança. Se um veículo a 100 km por hora passa num buraco, ele pode sofrer um acidente. E isso é culpa dos nossos pavimentos. Mas no que implica um pavimento seguro? Será que um pavimento seguro ele é apenas um pavimento sem defeitos? É claro que não. Existem outras peculiaridades que nós devemos nos atentar ao então especificar certas camadas para que componham o pavimento. Obviamente, a mais importante nesse caso é o nosso revestimento asfáltico. O revestimento asfáltico ele deve cumprir a sua função tanto em dias de sol quanto em dias de chuva. Dessa forma, a mistura asfáltica ou então o concreto de cimento Portland que você for utilizar como revestimento, as placas de concreto, eles devem proporcionar segurança ao rolamento em dias de chuva também. Dessa forma, a superfície do pavimento ela deve ser capaz de manter a aderência pneu-pavimento nessas condições. Para que isso ocorra, eu devo tomar cuidado com as questões de micro e de macro textura da superfície do meu pavimento, por exemplo. Esses são temas que a gente pode abordar em outros vídeos. Se você quiser saber um pouco mais sobre isso, deixe aqui nos comentários que a gente faz um vídeo sobre esses assuntos. Outro exemplo de revestimento asfáltico que pode também aumentar a aderência pneu-pavimento em dias de chuva são os pavimentos drenantes com uma camada porosa de atrito. Nós fizemos um vídeo recente sobre esse tipo de revestimento asfáltico, que inclusive será utilizado no aeroporto de Congonhas, agora no mês de agosto de 2020. Então, se você perdeu esse vídeo, clica aqui no izinho que a gente vai deixar o link para você assistir esse vídeo também. Por fim, a última função, mas não menos importante, dos nossos pavimentos é a questão de conforto ambiental. Mas o que isso quer dizer? Bom, o tráfego, ao passar pela superfície do pavimento, ele gera um ruído. Se você mora próximo de uma rodovia muito movimentada, você certamente sabe do que eu estou falando. Com isso, existem também misturas asfálticas que têm como objetivo reduzir esse ruído, que é um desconforto ambiental, que é causado por conta dos nossos pavimentos. Um exemplo disso também é a camada porosa de atrito, que ela tem também como função, além de permitir a passagem de água, reduzir esse ruído que é causado nos pavimentos. Bom, pessoal, é isso para o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui. Nós apresentamos 4 funções dos nossos pavimentos, São funções extremamente importantes e que elas devem ser preservadas ao longo da vida útil da estrutura para que problemas maiores não venham a acontecer, seja de ordem estrutural ou seja também de ordem funcional. Então é isso. Se você gostou, clique aqui no joinha, no gostei, se inscreva no canal também para acompanhar os nossos próximos vídeos, siga as nossas redes sociais que estão aqui na descrição e deixe aí um comentário sugerindo um vídeo ou então falando se você gostou ou não desse vídeo. É isso, pessoal. Até mais!